Pai querido, realmente foi o Senhor que nos trouxe aqui. Amém. E nós queremos ouvir a Tua voz. Amém. Aquilo que o Senhor tem guardado para nós, cada uma de nós aqui. Não importa a nossa idade, mas queremos aprender mais de Ti. Amém. Queremos ser mais parecidos com o Senhor Jesus. Amém. E aqui está a Tua filha, a Tua serva, a Tony, para transmitir, para ser canal de bênção para as nossas vidas. Amém. E a nossa oração, Pai, usa a Tua filha. Amém. Que ela se esvazie de si mesma e que o Senhor enche com Teu Santo Espírito. Amém. E que ela seja canal de bênção para todas nós. Amém. Nós te agradecemos pela vida do pastor Wes, pela Trude, pelo casal que também o Senhor tem nos ensinado há tantos anos no ministério. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida da Sandy, que está aqui também. Obrigado por esta família. E que aqui, Pai, estas meninas, essas jovens, possam abrir o coração para Ti. E se o Senhor quer levá-las para o campo missionário, de levantar mulheres para Te servir, para anunciar a Tua palavra, que o Senhor toque em seus corações. Seja presente conosco. Tranquilize o coração da Tua serva. Fale através dela. Queremos ouvir a Tua voz. Oramos, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Boa noite. Boa noite. Só queria falar algumas coisinhas primeiro. Primeiro, que eu não tenho boa visão. Eu sou quase cega neste olho. Então, se você me conhece, com certeza eu também conheço você, só que eu não estou conseguindo ver. Então, se você quiser me cumprimentar, venha. Mas é que eu não enxergo mesmo, tá bom? Eu, como disse a Corina, os primeiros 21 anos da minha vida eu passei principalmente entre o povo querendo. O meu pai é o Ahereu Wes, e ele nos deu como presente viver entre o povo indígena, viver entre os serenos. E os seguintes 20 anos da minha vida eu passei na Bolívia também com o povo indígena, principalmente a tribo Ayore Ode. Atualmente eu atuo na área rural na Bolívia, então isso também eu queria falar, né, que faz mais de 30 anos que eu já estou falando espanhol direto. Quase não uso português, então eu estou bem nervosa porque eu acho que eu vou misturar. Então vocês me desculpem, por favor, se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrijam, tá bom? Eu realmente estou assustada, eu estou nervosa, eu não gosto muito de falar na frente das pessoas, eu estou acostumada a falar em grupos pequenos. E como disse a Corina, eu fico mais nervosa porque tem homens aqui também, varões, então, por favor, eu estou falando com as mulheres, tá bom? Então vocês me desculpem, dá para escutar agora? Sim? A Corina falou para mim que o lema, né, deste Amém é multimodalidade, né, no ministério. Aí eu comecei a pensar, e eu não conseguia. Você sabe quando você está no rio e não dá pé? Você não acha um lugar assim para você impulsar? Eu estava assim, eu não conseguia, não dava pé para mim, eu não conseguia achar um lugar. Aí eu senti realmente de Deus que eu deveria falar sobre uma coisa que eu tenho estado estudando e falando já faz muitos anos, faz talvez já 15 anos. Quando eu fui para estudar a Bíblia, fui para o Instituto Bíblico, uma das minhas primeiras professoras foi a Corina, lá no IBCB. E me ensinou a pegar a Bíblia, a usar a Bíblia, não inventar as coisas. E depois, quando eu saí do IBCB e eu fui estudar fora, o meu pai, ele ama o grego. Mas eu senti muito mais atração pelo hebraico.
E a razão que eu tinha essa atração é que eu sempre gostei de colocar as coisas no lugar, de procurar a raiz das coisas. Então, eu sentia muita atração pelo hebraico. E dentro desse estudo do hebraico, eu gostava muito de Gênesis, eu gosto muito de Gênesis, porque é o começo das coisas. Aí, quando eu comecei a focar um pouquinho mais no ensino da Bíblia sobre a mulher, naturalmente eu queria entrar em Gênesis. Eu queria entrar lá no começo das coisas, porque eu quero saber como que deveria ser. A gente sabe que não está bem do jeito que está agora, mas eu acho que às vezes a gente procura a teologia sobre a mulher, a filosofia da igreja sobre a mulher, nós procuramos depois na Bíblia e esquecemos de voltar para o começo e procurar o coração de Deus. Então, durante estes dias, eu quero falar com vocês sobre o coração de Deus para as mulheres. O que ele tinha no pensamento dele quando ele fez a primeira mulher, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora, eu não vou ler agora mesmo do livro de Gênesis, mas eu vou contar para vocês, e vocês estão com as suas Bíblias, pode abrir as suas Bíblias, mas eu vou contar para vocês a história do começo, e disso nós vamos começar a tirar ensino, tá? Amanhã eu vou trazer um quadro aqui que vai ter um resumo do que a gente tem falado hoje, porque vocês vão ter que prestar atenção e carregar isso de hoje para amanhã, tá bom? Então, no começo de tudo, antes da fundação do mundo, existia Deus. Ele estava presente sempre. Ele criou os anjos. Entre esses anjos, e os anjos foram criados por Deus para serem servos dele, mensageiros dele, tá bom? Ele criou os anjos. Entre esses anjos tinha um que era mais bonito, era mais poderoso que todos os outros. E nós sabemos pelas escrituras que antes da fundação do mundo, lá no céu, esse anjo rebelou contra Deus. Ele achou que ele podia ser igual a Deus. E de ser um servo e um mensageiro, ele se transformou no grande inimigo de Deus. Tá bom? E Deus expulsou ele do céu e ele veio parar aqui embaixo. E aí, nesse tempo, é quando começa Gênesis 1:1. Tá bom? No princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ele estava olhando que era tudo um caos, mas Deus não é um Deus de caos. Ele não é um Deus da escuridão. Então Deus decidiu vir aqui e colocar uma avançada. Por quê? Quando ele expulsou esse anjo, Satanás, lá de cima e veio parar aqui embaixo, começaram 2 reinos. Antes só tinha um reino, o reino de Deus. Mas quando Satanás se rebelou, começou a existir quantos reinos? 2. Um reino da luz e um reino das trevas. Um reino do bem e um reino do mal. Então, quando Satanás veio parar aqui embaixo, Deus decidiu vir para cá e colocar uma avançada do seu reino, aqui embaixo. Aqui onde era sem forma, vazia e um caos, Deus disse não, eu vou trazer o meu reino. E o meu reino é um reino de luz. A primeira coisa que ele falou foi que haja luz, e houve luz. E ele estava preparando um ambiente para colocar uma pessoa na sua avançada, para colocar um representante. Então ele começou a preparar. Sabe quando uma mãe vai ter um bebê, o que ela faz? Ela começa
a preparar o ambiente para o bebê dela, não é assim? Não é? Até os animais fazem isso. O passarinho prepara o ninho. Então Deus começou a preparar aqui. Ele falou que haja luz. Depois ele abriu para preparar para ar, para poder respirar. Aí ele começou a colocar comida. Ele começou a colocar ordem na natureza, os ciclos. Ele começou a preparar. Mas quem estava observando o que Deus estava fazendo? Deus estava sozinho? Não. Quem estava observando? O inimigo. O inimigo estava observando. E o inimigo não é burro, ele é muito inteligente. Ele não é sábio, mas ele é muito inteligente. E ele estava observando o que Deus estava fazendo. E ele foi percebendo que Deus estava preparando um ninho, um lugar para uma pessoa ou um ser muito especial. E ele estava observando. E a única coisa que ele tem no coração dele é ódio. Ele não tem amor. Ele não é capaz de criar. Ele somente é capaz de destruir. Então ele sempre odiou a Deus porque Deus cria do nada. Então ele estava observando, observando. Deus fez todo o ambiente. E daí diz em Gênesis 1. Peraí, vamos ver. No versículo 26, aí ele disse, agora vamos fazer, e aqui ele está falando vamos porque Deus é tão especial que ele não é só uma pessoa, ele é 3 pessoas em um, então ele estava falando com ele mesmo, ele falou vamos fazer os seres humanos, eu estou lendo da Bíblia na linguagem de hoje, tá bom? Em algumas versões diz o homem, mas nesse versículo ele está falando do ser humano, de todos os seres humanos, tá bom? Vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Então, aí ele já... Quem estava escutando? O inimigo. O inimigo escutou que Deus falou... Vamos fazer um representante. Eu, Deus, vamos fazer um representante de nós. Do Deus Trino, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus tinha um nariz, tinha orelha, tinha corpo. Naquela época, Jesus não tinha vindo ainda para a Terra. Deus tinha? Não. Então ele não estava falando, eu vou fazer... uma forma que se pareça a mim. Ele estava falando de uma coisa muito mais profunda. Ele estava falando que ele ia colocar um representante neste mundo para refletir ele, tá? Então, naquela época não tinha ainda as escrituras, mas Deus estava ensinando sobre a sua personalidade, sobre o seu caráter através dos seus atos. Sim ou não? Satanás só destrói. Deus traz vida. Deus traz luz. Então, o ser humano tem que refletir a Deus procurando a luz e não as trevas. É um exemplo da forma que Deus queria que o ser humano fosse. Porque ele falou, eu vou fazer uma pessoa igual que eu, que me reflita. Está certo falar reflita? É? Então, Deus trouxe luz, Deus trouxe vida, Deus trouxe espaço para respirar. Deus, no 7º dia, descansou. Ele trouxe descanso. Deus trouxe trabalho produtivo, não aquele trabalho cansador, eterno, que não produz nada. Então, Satanás, o inimigo, estava observando aquilo. E ele já percebeu que Deus tinha muito carinho por esse ser que ele estava criando. O que dói mais numa mãe? Quando uma pessoa te ataca ou quando uma pessoa faz uma coisa contra o seu filho? Contra o filho. Eu prefiro 1000 vezes que uma pessoa faça uma coisa contra mim que contra o meu filho. Então Satanás disse, não, eu vou entrar aqui e eu vou machucar a Deus fazendo alguma coisa para estragar isso aqui. Tá bom, fecha o 1º capítulo de Gênesis.
Eu não sei exatamente porquê, mas Deus decide voltar a contar a história da criação por segunda vez. Mas uma das razões, eu acho, é porque agora ele quer focar especificamente naquela parte onde ele cria o ser humano, tá bom? Então ele volta a contar em Gênesis e diz, a terra estava assim, aí não tinha nascido a planta ainda. E Deus, diferente das outras coisas que ele criou, diz que ele pegou e formou o ser humano com carinho, pessoalmente, e ainda soprou nele. Nesse momento, eu quero que vocês prestem atenção que no começo, quando primeiro começam a falar disso, ele está falando do ser humano, tá certo? Não do homem, não do macho da espécie, está falando do ser humano. Mas agora ele vai dividir a coisa. E presta atenção o que ele faz. Ele pega o homem, em Gênesis 2, e diz a Bíblia que ele coloca o homem no jardim, tá bom? Então, primeiro, me ajuda aqui. Qual é a identidade do ser humano? Conforme isso que a gente acabou de falar, que eu acabo de contar. Qual é a identidade? Como vocês descreveriam a identidade do ser humano? Do ser humano, não da mulher, nem do homem. Do ser humano. Imagem, semelhança, reflexo de Deus. A identidade do ser humano, o certo é o ser humano ser representante de Deus. Ser um reflexo, como um espelho de Deus, mas não um espelho de volta para Deus, mas um espelho para fora. Tá certo? Então a identidade nossa é ser imagem de Deus, tá bom? Agora, qual é o propósito do ser humano, conforme o que a gente acaba de ver? É diferente. Identidade é o que você é. Se você não fizer nada, você é o que você é. Nós somos imagem e representação de Deus. Mas o propósito é realmente trazer a presença de Deus para a terra, para o nosso ambiente. É ser representante do reino de Deus num lugar escuro que geralmente está dominado pelo reino das trevas. Esse é o propósito. Agora, neste momento aqui em Gênesis 2, Deus pega o homem, coloca ele no jardim e dá uma missão para ele que é de curto prazo. Ele diz o quê? Quem sabe o que diz em Gênesis 2? Ele coloca, diz aqui, depois o jardim, Deus plantou o jardim, e então o Senhor Deus pôs o homem, aqui já sim é o macho da espécie, é o homem, tá bom? Porque tá só o homem agora. E ele diz para cuidar dele e nele fazer plantações. Então, na corrigida diz, ele coloca o homem no jardim para cuidar, para trabalhar, para produzir, tá bom? E não perde a identidade nem o propósito maior, que é refletir a Deus naquele lugar. E daí ele diz, eu quero que você faça isto, eu quero que você faça produzir este jardim, trabalhe, reflita o meu caráter em trabalho produtivo. Mas o lado negativo é, você não vai dar bola pro mal. Porque aqui nesse jardim já tem um infiltrado, tem uma infiltração, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você não vai para lá. Então, duas coisas, você vai fazer isso daqui e você não vai fazer isso daqui. E daí é como se Deus parasse e olhasse. Nós sabemos que não, porque Deus é soberano, onisciente, ele já sabia, mas dá a impressão que ele olha, ele fala, você não vai dar conta de fazer isso daqui sozinho. Você não vai dar conta de realizar a sua missão, cumprir o seu propósito totalmente, e você não vai conseguir resistir o mal. Portanto, eu farei uma, e agora é a frase. Quais as palavras que nós vamos usar? Em muitas traduções fala, eu farei uma ajuda idônea. Tem outras traduções que dizem, eu farei um auxílio adequado. Eu só quero falar uma coisinha, eu quero explicar uma coisinha para vocês. Amanhã nós vamos falar mais disso. Mas, isso daqui, como que chama isso daqui? Cadeira. Pode falar assento também? Pode falar assento, pode falar cadeira. Se fosse um toco, podia falar toco ou assento. Sofá.
Tem muitas palavras que não estão erradas, que descrevem a mesma coisa, mas tem palavras um pouco mais específicas. Então, não está errado falar ajuda idônea. Mas tem outras formas de falar isso. E eu acho que a gente, de tanto escutar ajuda idônea, a gente já ficou com um calo no ouvido, na orelha, que a gente não escuta. A gente não entende o que significa isso. Então, eu vou tirar essas palavras e eu vou usar outras palavras, tá bom? E nós vamos voltar para o hebraico, tá bom? Vão ter paciência um pouquinho comigo. Quando Deus falou, eu vou criar para esta situação, Ele falou, eu vou fazer uma Ezer Kenegdo. Amanhã eu vou trazer bem escrito para vocês, tá bom? Mas eu vou fazer uma Ezer, que é a tradução disso pode ser ajuda, auxílio, que mais, Sani? Protetora. E daí ele fala Kenegdo, que é a segunda parte, que pode ser traduzido como a metade da laranja, pode também ser traduzido uma força igual e pode ser traduzido opositora. Calma, escuta. Vamos voltar para o Ezer primeiro. A palavra Ezer aparece na Bíblia 21 vezes. 21 vezes no Antigo Testamento. Das vezes que aparece, 16 vezes o Ezer é Deus. Deus é o nosso Ezer. Nós vamos ler alguns versículos. A Dona Edna tem os versículos? Dona Edna, tem? Ah, tem? A senhora está com os versículos aí? Tá, não faz não. Pera aí. Vai procurando que nós vamos ler agora. Então, a palavra Ezer aparece no Antigo Testamento 21 vezes. Dessas 21 vezes, 16 vezes é Deus. Principalmente no livro de Salmos. 3 vezes no Antigo Testamento, a palavra Ezer é uma palavra que se refere a uma força militar, que está vindo para ajudar, para auxiliar. E 2 vezes aparece referindo-se à mulher que é aqui. Então, eu vou pedir agora... Sani, você tem aí? Pode ler? A Dona Edna. Tá bom. Então, eu quero que vocês prestem atenção. Ela vai ler alguns versículos do livro de Salmos. Quer que leia todas? Sim, Tá. uma por uma. E prestem atenção para escutar, mulheres, quando ela usa a palavra que vocês pensam, ah não, no original isso é Ezer, vai ser auxílio, ajudadora, vamos escutar. Mas tu vês, porque observas a dor, o sofrimento, para tomá-los nas tuas mãos. A vítima entrega-se a ti, tu és o auxílio do órfão. Ok, aí a palavra auxílio, o auxílio do órfão, ele diz assim, Deus é o Ezer do órfão. Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, se tu o meu auxílio. Salmo 30, 10. Se tu o meu Ezer, se tu Deus o meu Auxílio. Não, mas Ezer, eu quero que aprendam essa palavra. Se tu o meu Ezer. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. Salmo 40, 17. Qual palavra aí será o Ezer? Tu eres que, Dona Edna? Meu socorro e meu libertador. O meu socorro, tu és o meu Ezer. Certamente Deus é o meu auxílio, o Senhor que me sustém. Salmo 54. Certamente Deus é o meu Ezer. Se ele deixa, tá bom, Dona Edna, obrigada. Se ele deixasse assim, a mulher se acharia muito, porque o Ezer é o auxílio que vem para resgatar, tem esse aspecto. Outra coisa, eu vou ler aqui vocês lembram de quando Davi estava fugindo do rei Saul e ele se escondeu nas cavernas? Vocês lembram dessa história? O rei Davi escapou do rei Saul e ele foi esconder nas cavernas e vieram para ajudá-lo um monte de homens de guerra.
o apelido desse grupo de homens era o Ezer, do rei Davi. Você já pensou? Escuta o que fala sobre esses homens. Davi estava morando na cidade de Siclag, para onde havia ido a fim de fugir do rei Saul. Ali foram juntar-se a ele alguns soldados corajosos e de confiança. Eles eram da tribo de Benjamim. Como Saul era, atiravam flechas com arco e pedras com fundas, tanto com a mão direita como com a esquerda. O comandante deles era Ahiezer. Agora, mais embaixo, são estes os nomes dos soldados corajosos e treinados já de outra tribo, da tribo de Gade, que foram juntar-se ao exército de Davi quando ele estava na fortaleza do deserto. Eles sabiam lutar com escudo e lança e eram ferozes como leões e ligeiros como gazelas. Os nomes deles foram escritos numa lista na seguinte ordem. O primeiro deles era Ezer. Essa palavra não é uma palavra fraca. Não é uma palavra fraca. É uma palavra muito forte. Deus estava olhando o homem e falou: eu quero que você faça o bem e resista ao maligno. Você não vai dar conta sozinho. Então eu vou fazer para você uma Ezer. Agora preste atenção. Naquele momento, por favor, preste atenção. Naquele momento, Deus não estava falando da esposa. Ainda não. Ele não estava falando sobre a mãe. Ele estava falando sobre a mulher. A mulher. Isso significa que esta palavra não é só para mulheres casadas. Vocês acreditam nisso? Não é só para mulher casada. Não é só para mulher com filho. Aqui está falando sobre a missão e o propósito do gênero feminino, da mulher. Nós estamos no mundo para ser uma força forte a favor do bem, a favor do reino de Deus, e uma força muito forte contra o maligno. E eu sei, vocês sabem que nós não estamos bem como mulheres no mundo hoje. Nós vamos falar mais disso. Mas ainda hoje, quem é que toca que toca o apito como a Corina quando vê uma coisa ruim na comunidade? Se tem uma pessoa perigosa para as crianças, quem que grita primeiro? É a mulher. É a mulher que fala: A gente vai ver que isso muitas vezes está distorcionado hoje, mas o ideal de Deus, o coração de Deus para a mulher era ser uma força forte a favor do bem e também uma força muito forte contra o maligno. Nós temos a responsabilidade de prestar atenção nas nossas casas, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, nas nossas nações, porque é a nossa função prestar atenção e colocar o ombro para o que é bom e também ficar um pouquinho aí quando tem uma coisa do maligno, entende? Mas Deus não deixou assim, porque também a gente ia subir. Ele falou: não, mas não é uma Ezer em cima, é uma Ezer Kenegdo. Kenegdo só aparece na Bíblia neste lugar, em Gênesis. Dentro da literatura hebraica, fora da Bíblia, aparece bastante nas histórias do povo judeu. E sempre quando aparece com significado, com dois sentidos. Sentido de ser igual, assim, do mesmo tipo, né? Porque Deus estava aí com os animais. Não, eles não são do mesmo tipo que Adão, eles não são da mesma espécie. Então, uma Ezer, que é da mesma espécie, que é tal para qual, que é a metade da laranja, mas na literatura hebraica, nos dicionários judeus, diz também opositora. Aí é onde enfatiza um pouquinho mais a parte de colocar o ombro contra o mal. A Ezer tem que ser Ezer a favor do bem, que é Negdo contra o mal. Só que a gente sabe que quem estava observando tudo isso? Quem estava de olho? O inimigo estava observando. Ele viu quando Deus fez aquela Ezer Kenegdo. E ele falou: mas não vai ficar assim de jeito nenhum. Não vai ficar assim. Eu vou estragar. E aí nós vamos seguir amanhã, tá bom?
Amém? Amém.